Fala pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui sobre um tema cada vez mais importante que está aí sendo colocado pela Receita Federal, que é o OEA, Operador Econômico Autorizado. É uma certificação que a Receita coloca não como algo de imposição, mas todos nós sabemos que quando a Receita coloca algo para todos os usuários, todos os importadores, ela meio que diz que aquilo ali deve ser o caminho a ser tomado. Então, hoje, todas as empresas que têm algum porte para trabalhar com suas importações e querem agilidade, elas estão indo por esse caminho. E eu vou demonstrar aqui para vocês que não é um bicho de sete cabeças tirar essa certificação, porque tem empresas que têm outras certificações e essas certificações acabam sendo muito mais complexas do que o OEA. O OEA tem uma linha base, o OEA tem um processo, né, a ser feito, e a To Supply e nós temos diversos projetos, né, dentro dessa linha, dentro dessa certificação. Então, quem sabe pode fazer isso tranquilamente, e dentro das empresas isso é fácil. As empresas precisam ter a capacidade de se organizar internamente para obter essa certificação. E eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês durante aí nosso encontro. E caso vocês tenham dúvidas e queiram compartilhar alguma coisa, você que está aí no LinkedIn ou no Instagram, você coloca aí os seus comentários que eu respondo a eles dentro aí do nosso próprio encontro, ou também eu respondo logo em seguida. Comentando que esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube. Logo assim que acabar a live, eu já subo com esse vídeo, ou seja, vocês ficam lá, e é um canal que tem muita coisa sobre suprimentos, tem muito conteúdo sobre suprimentos. Então, é um canal que vocês podem fazer uso no dia a dia de vocês. Eu estou com uma série de ferramentas dentro desse canal, onde todos os dias tem um vídeo novo sobre uma ferramenta, sobre suprimentos e sobre esses temas que são atuais dentro da nossa área. Beleza? Vamos embora para a gente falar um pouquinho, então, sobre o OEA e o que ele traz aí de novidade, né, para nós e para todas as empresas que estão querendo trabalhar com ele, né? O OEA, então, ele é um operador econômico financeiro, né? É esse programa que a Receita chama, que busca certificar as empresas cuja cadeia de logística apresenta características com baixo grau de risco. Ou seja, o que a Receita está dizendo aqui nesse momento para a gente? A Receita diz aqui que a sua cadeia de suprimentos, a sua parte de importação, ela tem que apresentar um baixo risco dentro das operações, porque a Receita vai cobrar exatamente essa excelência, né, dentro da legislação e dentro dos processos aduaneiros. Então, o que a Receita quer dizer com isso, características com baixo grau de risco em suas operações, é que a empresa em si, que busca essa certificação, ela tem que ter uma capacidade de entender todos aqueles processos de importação de uma maneira muito bem estruturada. Você não pode chegar agora com uma empresa completamente bagunçada, que não tem nenhum processo estabelecido, que não tem nenhum programa de qualidade estabelecido, e ir lá tirar a sua certificação. Não. A Receita, ela quer exatamente isso, que você tenha essa capacidade, primeiro, de se organizar, para depois, então, você trabalhar e buscar essa certificação. Mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças você começar a trabalhar nesse sentido, tá? Não é, eu vou ficar aí anos. Não, não tem nada de anos. Eu mesmo já trabalho, e hoje em dia eu faço consultorias para empresas que saem do marco zero em menos de 6 meses, algo nesse sentido, se a empresa estiver com essa capacidade e essa vontade de se organizar, em menos de 6 meses a gente está dando entrada aí no processo de operador econômico autorizado. Então, o programa tem alguns princípios, né? E com esses princípios, o que ele prega, né? Ele prega agilidade, confiança, conformidade. Ela vai fazer uma gestão de risco, que o OEA ele está muito em cima da ISO 31000, que é de gestão de risco, né? Ele vai fazer a simplificação dos seus processos. O OEA hoje ele simplifica em muito os processos dentro da área logística, dentro da área de importação do comércio exterior. Ele coloca uma transparência, um compliance muito dentro da empresa. Então, se vocês olharem hoje, as empresas elas são, inclusive, solicitadas pelos clientes das empresas a terem um OEA, porque quando você tem um OEA, você mostra uma total transparência, uma forma de se comunicar
com o mercado dentro de processos muito bem estabelecidos. Então, o objetivo do OEA é incentivar exatamente as empresas que voluntariamente, obviamente, né, a Receita não está te obrigando, ela está te dando um caminho mais fácil. Elas buscam a certificação para entenderem e como contribuir efetivamente com a segurança da cadeia logística internacional. O que a Receita quer com isso também é que, com os acordos que a Receita Federal brasileira tem com outras aduanas, é que a transparência entre essas aduanas fique algo linear, né? O compliance nas obrigações tributárias aduaneiras, ela quer que o Brasil, a Receita Federal quer que a nossa operação dentro do Brasil seja uma operação cada vez mais transparente. E o programa visa exatamente isso, a integração dos diversos intervenientes, né, dentro ali da cadeia logística do comércio internacional com exportadores, ou seja, e importadores, claro, agentes de cargas e agente marítimo, depositários de mercadorias sob controle aduaneiros, operações e aeroportuários e tudo isso, para que todos nós, dentro dessa cadeia que eu acabei de comentar com vocês, estejamos dentro de uma mesma linha, dentro do mesmo propósito, que é evitar problemas, que eu vou citar mais tarde aqui no nosso encontro, quais são esses problemas, que a Receita Federal ela está trabalhando. Então, quando a gente fala, né, sobre o programa OEA, o que ele possibilita, né, o operador dessas modalidades, dentro desse programa, existem alguns, mas os dois com mais força são o OEA de segurança, e essa sigla, vocês lembrem muito dela, é o OEA-S, que com base nos critérios ali de segurança aplicados dentro da nossa cadeia logística internacional e dentro da cadeia do comércio exterior. Já o OEA conformidade, ele baseia dentro dos critérios de cumprimento nas obrigações tributárias, né, e aduaneiras, tá? Existe o de conformidade, que é um pouquinho menos complexo, e de segurança um pouquinho mais complexo. Essas duas certificações, eles terão um percentual muito reduzido dentro da seleção de conferência, né, dos despachos das importações e exportações, tá? As declarações, né, de exportações e importações dentro da Receita, é isso que a Receita apregoa, né? Vão ter, né, ali dentro os processos de uma forma muito mais prioritária. Então, a Receita, você tendo o OEA, já sendo certificado, a Receita vai olhar e vai entender que você, com aquela certificação, já passou pela escrutinação de todo o processo até retirar essa certificação, para que você, então, possa ter ali a certificação e ela entender que você é um ente, né, um interveniente, que tem ali todas as seguranças dos processos aduaneiros trabalhados. E nos modais marítimos e aéreo, tá, pessoal? E também rodoviário, é importante o EA que pode registrar, isso é um feito muito importante, que pode registrar ali a DI, né, a carga ali, antes da chegada em território aduaneiro, como aplicação e a seleção de onde a gente vai parametrizar dessa forma imediata. Ou seja, quando você está, eu vou falar um pouquinho mais na frente também, a gente está com a carga ainda vindo, a gente já pode começar a trabalhar na retirada daquele equipamento. Então, isso é uma coisa muito importante e que todos nós devemos saber aí para essa certificação. As empresas intervenientes, né, indicadas no OEA, elas têm alguns benefícios, né? Elas, por exemplo, estão dispensadas pela Receita Federal, a RFB, das exigências formalizadas nas habilitações de regimes aduaneiros. Elas poderão usufruir de benefícios e vantagens, acordos, né, de reconhecimento mútuo entre uma receita e outra, entre uma aduana e outra. Por exemplo, se você tem um programa, né, de exportação ou importação com a Argentina, estou dando um exemplo, um país que me veio agora. Você vai conseguir, na fronteira, quando você tem esse símbolo do EA, é como uma chancela. A aduana de lá vai entender que você já passou por todo esse processo internacional e vai te dar uma liberação mais rápida, né? Tem um percentual reduzido no percentual ali de canais de conferência, de despacho, tanto na exportação quanto na importação. As declarações, isso eu falo muito para os meus clientes aqui de OEA, as importações, as declarações de exportações e importações, elas vão ganhar um status prioritário dentro da Receita, né? Nos modais marítimo e aéreo, o importador do EA, isso precisa ficar bem claro, ele pode registrar, então, a ADI antes da chegada da carga no território aduaneiro, né? Ou seja, dentro do nosso território Brasil, né? Com a aplicação
dentro de uma seleção já parametrizada de forma imediata. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns números que são impressionantes e como que nós, importadores, como que nós da área de suprimentos, da área de logística, nós temos aquele sofrimento, né? Quanto tempo que a gente demora para tirar aquela carga do porto e tem todos aqueles custos. Quando você chega com a carga, você eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas do programa EA, né? Do programa OEA. É uma análise desses 24 meses, tá? Que a Receita, isso está no site da Receita, tá, pessoal? Sempre. E aí vai uma dica: não confiram programas do governo em outros sites. Entrem no site oficial da Receita Federal Brasileira para que vocês possam ali estar tirando todas as informações. Então, o que eu fiz? Eu coletei esses dados do site da Receita para mostrar para vocês o fiel cenário de hoje em dia. Então, a quantidade, né, o que eu quero trabalhar aqui com vocês nesse gráfico é a quantidade, né, de certificações nos últimos 24 meses. Vocês veem que esse gráfico ele só sobe, né? Ele hoje já ultrapassou 784 solicitações de OEA, ou seja, é um programa que vem tomando cada vez mais as mesas dos grandes importadores, dos grandes exportadores e das empresas que o seu negócio precisa trabalhar nesse sentido. Quando a gente fala, né, das funções certificadas por modalidade, você vê ali que tem 784, né, funções certificadas, ou seja, do EA conformidade e do OEA também de conformidade de nível 2, ou seja, é muito grande todo esse número que a Receita hoje coloca como um sucesso, né, realmente desse processo. Quando a gente vê a distribuição, a gente tem ali São Paulo, grande, né, área industrial com 408, mas você vê que os estados eles estão muito perto, porque toda empresa ela começa a entender que aquilo ali faz parte já de um processo de comércio exterior. Então, as empresas começam a se organizar para tal. E dentro dessa linha, quando a gente olha, por exemplo, o percentual de seleção dos canais, é isso que eu queria trazer para vocês, que é algo impressionante. Quando você tem um canal dentro de empresas que têm ali a certificação EA, 99,29% já dá o canal verde dentro das exportações e permanece ali de uma seleção de 1,38, ou seja, pessoal, é muito baixo. Eu que trabalho a vida inteira, trabalhei e trabalho com a parte de exportação, a gente sabe que os canais, canal verde, canal vermelho, canal amarelo, ou seja, isso tudo causa um estresse muito grande para todos nós. E quando você tira o EA e você tem esse canal verde, isso é uma coisa muito importante para a agilidade do nosso processo. E aí eu vou comentar algo para vocês que muitas vezes é vendido de uma maneira, vendido literalmente, de uma maneira equivocada. Não é porque a Receita acelerou o seu canal verde, por você ter toda aquela certificação do EA, que ela não pode, lá na frente, ter uma nova conferência dos seus processos, da sua parte de documentação, aonde ela pode vir a solicitar que você reapresente documentos ou pode vir a trabalhar com aquele canal verde de novo num outro tipo de canal. Então, o que eu escuto muito equivocadamente, eu não vou nem dar outro sinônimo para isso, eu vou pensar que é um equívoco de algumas consultorias, de algumas empresas que vendem para os seus clientes falando assim, você só vai ter canal verde. Há uma certeza da Receita que a sua celeridade da obtenção de um canal verde está ali. Isso não fui eu que falei, é a Receita. É de 90 e poucos %. Agora, a Receita, logo em seguida, se ela achar necessário, ela pode pedir informações e aquele canal que foi verde no início, ele se transformar num canal vermelho, num canal amarelo ou vermelho, solicitando, então, a vocês melhores condições nesse processo. Então, não caiam no equívoco de achar, eu vou tirar o EA e meu canal sempre vai estar verde. Sim, mas a Receita pode se dar a vontade de trazer você de novo para outras explicações e até transformando aquele canal verde num canal amarelo e num canal vermelho. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre estar
deixando claro aos nossos clientes, às nossas empresas, para que não possa ocorrer aquele desvio de finalidade. Quando eu falei para vocês lá atrás do despacho sobre as águas, eu acho esse fantástico, tá? Até porque eu conheço bem a parte brasileira e todos nós sabemos que dentro do Brasil podem ocorrer transtornos como greves, problemas nos portos, muitos navios entrando naquele porto que pode atrasar e tal. Então, esse despacho, né, sobre águas, como o OEA chama, ele vem a ser o seguinte, que você vai poder, né, consiste na permissão daquele registro da declaração de importação antes da chegada em qualquer porto do Brasil, ou seja, seu navio saiu lá da Antuérpia, do porto da Antuérpia. Você, nesse momento, você já pode estar entrando com todas as suas declarações, sua representatividade das declarações, para que você possa, então, estar registrando ali a sua DI no modal marítimo, conforme ali tudo que você imagina que você possa estar acelerando. Então, o despacho sobre as águas é muito importante porque vai acelerar muito ali o seu trânsito, né? Na hora que o seu navio consegue chegar em águas brasileiras, você já automaticamente, você mesmo, já é o dono, aquela carga já lhe pertence. Então, isso é um benefício muito grande para todos nós que entendemos aí de todos os processos aí de registro. Os estudos do OEA na importação, isso aqui também é algo muito bom de se falar. Ele vai reduzir, por exemplo, nas condições marítimas, né, na importação, um valor de 49 minutos, né? Ou seja, se observou que nas mesmas condições, hoje você trabalha com 49 minutos e nas mesmas condições, sem o EA, você trabalha tranquilamente, ou seja, o que é tranquilamente? Sem nenhum tipo de problema, em 23 horas e 57 minutos. Isso é um dado da Receita, né? Ou seja, vai reduzir ali 29 vezes o tempo que você vai acelerar o seu processo no modal marítimo, tá, pessoal? Então, isso é algo que nós, como importadores, nós, como empresas, que precisamos trabalhar com o comércio exterior, a gente vê que isso é uma facilidade muito grande. Quando eu tenho ali, dentro do modal aéreo, esse ponto chega a ser 28 minutos. Tempo que a Receita estima dentro das condições normais, das declarações de importação, tempo médio que eles chamam, né, bruto, né, para que você possa tirar no valor de 28 minutos, enquanto nas mesmas condições, a Receita observa 17 horas e 10 minutos, ou seja, é muito grande, são 37 vezes a diferença para quem tem o EA e para quem ainda não possui. Quando eu falo ainda não possui, é porque eu quero crer que isso é um caminho, vamos dizer assim, sem volta, tá? As empresas, o EA está cada vez se tornando mais fácil, o EA está se tornando cada vez mais, vou dizer esse termo mesmo, popular dentro das empresas, cada vez mais estratégicos, e as empresas estão se organizando, então, para tirar esse EA. Eu vejo isso até pelo fluxo de clientes que procuram a 2B Supply para obter essa certificação. Nós temos hoje 4 empresas que nós estamos trabalhando ao mesmo tempo e outras 2 que já estamos em tratativas finais para começar o seu processo. Então, eu vejo uma movimentação no mercado de forma estratégica para se obter essa certificação do EA, que é algo que, como a Receita aí realmente está demonstrando, é algo que vai facilitar muito a vida aí de todos os operadores, né? Quando a gente fala dos requerimentos, e isso é uma coisa muito importante, que eu digo para algumas empresas, não deixem para acumular, porque cada vez mais a Receita está recebendo novos pedidos de certificação, ou seja, 266 requerimentos nessa análise aí da Receita se encontram em análise dentro dos registros, né, regionais em 24, sendo que cada hora a gente está recebendo, em média, 2 ou 3 requerimentos e 156 requerimentos do OEA Segurança e 112 de OEA Conformidade
nesses últimos meses. Então, pessoal, as empresas elas começam a olhar isso e começam a criar uma celeridade nos seus processos. Então, se você acredita que isso seja estratégico, não deixe para depois, porque a Receita está cada vez abrindo mais o tempo que ela precisa para fazer essa certificação. Quando a gente fala também nos acordos de reconhecimento mútuo, pessoal, o que quer dizer isso? Os acordos de reconhecimento mútuo, né, os ARM, o ARM, desculpa, são acordos que são bilaterais e multilaterais celebrados, então, entre as aduaneiras. Lembra que eu falei do caso da Argentina? Então, e o EA ele acaba se tornando compatíveis com diversos organismos internacionais aduaneiros. Eles vão ter ali os benefícios de tempo reduzido para canais, né, de conferência, despacho, de exportação e também da importação. As declarações de exportações e importações vão ser processadas de uma maneira muito mais prioritária, e nos modais, tanto no modal marítimo quanto no modal aéreo, o importador do EA vai poder registrar, então, essa DI antes da chegada na carga em território aduaneiro, com a aplicação da seleção parametrizada imediata, ou seja, você quando chegar lá no país de origem, você já vai ter toda essa sua carga parametrizada, ou seja, isso aí, para quem conhece, é algo assim que todo mundo sempre pensou nesse momento. Então, quando a gente fala, né, dos principais objetivos do ARM, a gente faz um reconhecimento, né, das certificações dos OEAs emitidos nas aduanas, os tratamentos prioritários que todos nós sempre desejamos que tivéssemos, e agora isso é uma realidade, né, um comprometimento recíproco de oferta de benefícios comparáveis, ou seja, a cada atualização, a cada nova assinatura, esses benefícios aumentam, previsibilidade nas transações, ou seja, é ótimo para todas as empresas saber o que é previsível dentro das suas transações, ou seja, melhora na nossa competitividade das empresas que têm o EA dentro desse comércio internacional. Então, tem tudo para que você possa estar realmente de forma estratégica trazendo essa operação. E as operações diretas, isso é muito importante, eu botei até esse grafismo ali, onde, quando a gente tem essa possibilidade de ter essa certificação e quando é mantido, você vai trabalhar dentro de um mínimo de 85% das suas operações que vão ser diretas. Então, você tem que imaginar, eu preciso do certificado EA. Ótimo, mas você tem que observar que você realiza pelo menos 85% das suas operações de forma direta, né? Aonde você vai estar ali figurando como um importador nas declarações de importação sem indicação de parceiros, ou seja, isso antes de você tirar a certificação, dá uma olhada nisso e veja se as suas operações diretas, você, né, o importador, ele poderá tirar ali com esse mínimo de 85%. Então, tem ali uma certeza antes de começar todo o processo. Por isso que eu comento muito também. Os nossos clientes aqui da Tubi Supply, a gente passa, num primeiro momento, numa entrevista com todos os players, né, com todas aquelas pessoas que de forma estratégica vão estar ali, os stakeholders, né, para saber exatamente se isso é necessário, tá, pessoal? Que muitas vezes a criação de mais uma certificação é uma burocracia a mais para a empresa. Então, a empresa precisa querer e precisa estar alinhada com essa certificação que ela vai tirar para não ter um desgaste de custo, um desgaste de tempo, sem essa necessidade de mais uma certificação, tá, pessoal? Então, eu deixo isso aqui muito claro. Então, quando a gente fala, né, para ser admitido, né, no programa, são exigidos alguns requisitos, né? Certificação, por exemplo, mediante de um dossiê digital, a gente prepara isso dentro da consultoria, nós atendemos todos esses DDA, né, que vão ser as instruções ali para os requerimentos de OEA, e são os questionários, o QAA. Eu trabalho muito com os clientes para que nós possamos criar esse QAA, que não é fácil. Quem aqui tem as habilitações da ISO diversas, você sabe que um questionário de avaliação ele é muito complexo se você não tiver todas as áreas sendo alinhadas. Então,
Tudo isso precisa ser feito além da adesão, né, do domicílio tributário eletrônico e a escrituração, né, fiscal do EFD, ou seja, a conformidade, a comprovação da regularidade fiscal que você vai estar exigindo. E uma atuação, né, interveniente ali de uma possível certificação do EA por no mínimo 24 meses, que vão estar ali dentro da inscrição do CNPJ, tá? E dentro ali dos recolhimentos de tributos federais. Então, isso é muito importante para que você possa imaginar quais são os requisitos que possam estar ali sendo exigidos. Os primeiros passos, né, para você se tornar ali um operador econômico autorizado ali da Receita Federal é realizar, então, essas 5 fases, né, de admissibilidade, né, da empresa, ou seja, essa é uma fase crítica, né, porque você indica que você vai ter que reunir muitas condições fundamentais para apresentar. Então, quando a gente faz essa consultoria, a gente realmente prepara o ambiente do cliente, né, da sua empresa que você quer retirar aí a certificação, ter a certificação. A gente primeiro, antes de subir, antes de fazer todo esse pedido na base da Receita, antes de você abrir esse requerimento da Receita, nós temos a certeza que você vai ter todos os documentos necessários, as 200 e poucas questões que a Receita pede de diversas áreas, de gente de gestão ou RH, financeiro, vamos partir para a área de suprimentos, ou seja, temos que organizar isso de uma maneira que, ao abrir, quando você subir, né, nós juntos subirmos com esse processo para o site da Receita, você possa ter ali tudo muito, a palavra, né, muito mastigado para você só colocar nas caixinhas e quando vier a certificação, quando vier a Receita fazer a auditoria, ser um processo extremamente tranquilo. Nós, a To Be Supply, não tem registro de clientes que não tiveram o seu OEA aprovado, porque nós somos muito criteriosos na fase de aplicação, na fase anterior da abertura do requerimento, que o cliente esteja completamente compliance com tudo aquilo que a Receita vai exigir. Então, isso é muito importante para você que quer trabalhar quer solicitar a sua certificação. E ali tem os requisitos, né, obrigatórios, onde você vai estar ali demonstrando aquele processo ali de requisitos obrigatórios, o requisito da admissão, da parte dos critérios de elegibilidade, dos critérios das especificações, a validação física, né? O EA ele pede algumas certificações físicas, ou seja, se você vai olhar ali o seu container, se você tem ali pessoas que vão garantir que você não está ali contaminando o seu container com armas, com tráfico de pessoas, com tráfico de drogas, ou seja, o EA ele vai dar uma segurança para as outras empresas, para outros países, para outros entes, que você, com essa certificação, você não vai estar trabalhando de forma ilícita. E isso também o EA ele pede muito. Então, quando a gente fala ali validação física, existe uma parte do EA, por exemplo, que você precisa mostrar à Receita que você tem essa capacidade ali de você trabalhar com a segurança, né, de toda a carga que você está fazendo a importação, trazendo, ou seja, movimentando aquela carga dentro do processo. E quando a gente fala, então, tudo isso, como é feita essa certificação, essa é feita exclusivamente dentro de um portal, né, do portal único do Siscomex, ou seja, não entendam se outras empresas falarem isso para vocês tenham dúvidas, eu não vou dizer que vocês não acreditem, mas tenham dúvidas que tudo é feito via portal da Receita Federal. Então, se alguma empresa te apresentar, aqui a gente tem um portal que é mais rápido. Não caiam nessa. Todo o processo que vocês vão fazer após estar com toda a documentação, estarem com todas aquelas documentações prontas, vocês vão inserir essas documentações no portal oficial da Receita Federal, tá, pessoal? Esse sistema do EA é uma plataforma online que vai receber, então, toda aquela documentação, e é uma documentação pesada, tá, pessoal? Com muitas linhas escritas e muitas linhas aprovadas e auditadas dentro dessa certificação, dessa solicitação de pedidos do EA. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso encontro para falar de uma certificação tão importante. A Receita vem trabalhando muito para colocar coisas cada vez mais novas
Eu faço parte de alguns grupos que atuam junto com a Receita Federal, e a Receita Federal quer trazer cada vez mais inovações. A certificação é uma grande inovação, é uma forma da Receita contribuir com a exportação e importação do nosso país, aumentar o nosso PIB, e ela vai trazer cada vez mais a tecnologia, a automação, o Procurement Orchestration. Ela vai trabalhar com a indústria 5.0, vai estar trabalhando com tecnologia, trazendo blockchain para a certificação do EA, ela vai estar olhando a camada tecnológica, a camada de automatização com muito mais rigor e muito mais frequência, para que nós, do outro lado, os empresários, as empresas, possamos estar cada vez competindo com todas as possibilidades com o mercado internacional e termos ali condições de brigar por melhores condições, melhores projetos, melhores preços e tudo isso que nós aí pleiteamos perante ao governo. Então, a Receita Federal ela está trabalhando muito para beneficiar a todos nós aí dentro do programa de importação e exportação.